Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Instituto de Medicina e Psicologia Integradas, o INPCast, o podcast que fala a sua língua. Eu sou Michele Rocha e hoje, gente, o tema é super importante. É importante para os pais, é importante para os terapeutas, é importante para quem tem contato com uma criança ou adolescente, que é a importância do brincar e como o brinquedo pode estar aliado ao desenvolvimento infantil. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Samara Freitas. Samara, muito obrigada por ter aceito esse convite. Nossa, é um prazer estar aqui. Quando a gente recebeu esse convite, a gente ficou maravilhado, ainda mais por ser aqui em Brasília, né? Então, ter um convite para um instituto desse é maravilhoso. Obrigada, Michele. Gente, falando um pouquinho sobre a Samara. Samara é mãe do Ian. Isso, né? Maior função. E nas horas vagas, ela é sócio fundadora da Criando Brinquedos, criando oficinas, gestora financeira, pós-graduada em Educação do Ensino Superior, Neurociências, Educação e Desenvolvimento Infantil. Exato. E a maior função é a maternidade, né, Samara? É a maternidade. E ela que levou a fazer tudo isso aí. Samara, então, né, já estamos falando aqui do brincar, já estamos... E assim, antes de começar essa gravação, a gente já falou, nossa, essa é a mesa mais colorida do podcast, né? Mas por quê? É essa vontade de criar, né, de ajudar no desenvolvimento infantil. Me conta um pouquinho sobre essa inspiração, Samara. Essa inspiração partiu da maternidade, né? O Ian hoje tem 7 anos, faz 8 anos já na quinta-feira que vem. Mas eu sou mãe de uma criança atípica também. Porque o Ian, ele veio prematuro, teve muita dificuldade, foi uma criança que lutou para sobreviver. E por volta de 1 ano e meio, o Ian começou a mostrar algumas habilidades que eram um pouco fora da curva. Como, por exemplo, começar a ler sozinho, autodidata. Então ele começou a ler em inglês, em português, em árabe, em russo, em francês, em alemão, e várias outras que eu não vou lembrar. Olha! E aí foi meio desesperador pra gente. Quando a gente viu essa carência, esse boom que a gente não conhecia, eu não tinha contato com nenhuma criança assim. Então, quando eu vi aquela criança daquele jeito, eu falei, opa, peraí, eu tenho que começar a estudar para poder atender essa necessidade. O Ian, então, tem altas habilidades. O Ian tem altas habilidades. Gente, tem um episódio aqui sobre altas habilidades com uma doutora, uma psicóloga que... Tudo isso que você tá falando, Samara, são sinais e sintomas. Então, quem quiser saber mais, tem episódios aqui embaixo. Eu já vou olhar. Então, quando o Ian trouxe isso, a gente falou assim, tá, o que a gente vai fazer? Vamos procurar, vamos pesquisar e tal. Então, a gente começou a estudar muitas coisas para poder auxiliar o Ian, né? Ele não ia para a escola ainda. E a gente começou a trazer isso para dentro de casa como família. A gente começou a estudar várias pedagogias e amo algumas delas, que é Montessori, Waldorf, Pickle, Reggio Emília. Então, assim, pra gente foi um norte para começar a entender o que era o brinquedo pra gente, sabe? Então, aquilo ali começou a dar um norte pra gente. E aí a gente foi fazer algumas pesquisas fora do Brasil. E com essas pesquisas, a gente viu o que estava acontecendo lá fora, o que era o brincar lá fora. E aí a gente abriu um mundo, assim, porque a gente viu uma carência ainda dentro do mercado. Sim. Né? E aí a gente falou, caramba, a gente pode trazer muito mais. Mas a gente não começou assim, né? A gente começou com brinquedo de papelão, a gente começou fazendo atividades pro Ian em casa com fitas no chão, com papelão, com tintas, com palitos de picolé. Muito mais lúdico do que didático, porque a ideia era trazer a ludicidade. A gente acredita na ludicidade na primeira infância. Então a gente trouxe muito isso para dentro de casa. E foi muito importante, foi a base de tudo que a gente construiu até hoje. E Samara, você vê, né? Você trouxe uma frase muito importante que a gente às vezes compra brinquedos tão elaborados que na realidade coisas simples vão ativar mais a criatividade, interação social, enfim, né? Outras habilidades. Exatamente. Inclusive me perdi, gente. A minha monografia da minha pós é sobre criatividade. Olha isso. No desenvolvimento infantil. Porque é a base de tudo que a gente tem, como que a gente desenvolve isso, sabe? Então, o que eu preciso de um brinquedo tão elaborado? Eu preciso de um brinquedo cheio de luz, que se movimente, que tenha um controle, que faça isso, que faça tudo? Eu não preciso disso.
Isso está cientificamente comprovado mesmo, sabe? Eu preciso de um brinquedo onde a criança seja a protagonista da brincadeira. Eu preciso de um brinquedo onde ela desenvolva a criatividade dela. Por exemplo, esse brinquedo aqui, eu já vou pegar um aqui, que é uma torre de empilhar e boliche. Essa torre aqui são vários bonequinhos. E aí ela tem aqui um número, tem uma cor, cada um tem um tamanho, né? A gente vai trabalhar várias coisas. Mas é um brinquedo simples, é um brinquedo de madeira, onde a criança vai poder trabalhar seriação, números, cores, formas. Mas ela vai poder também trazer esse boneco de papai, a mamãe, o amigo, né? O grande, o pequeno. A gente vai brincar de pique-esconde, a gente vai poder brincar onde a gente vai colocar, a gente vai poder brincar de casinha. Olha que legal. E aí eu trago a criatividade para o brincar. Eu faço a criança brincar realmente, né? Sim. Então esse é o importante do brinquedo que a gente tem hoje. E é muito interessante porque às vezes nós pais, a gente fala como brincar? Como eu vou brincar? Que brinquedo eu vou brincar, né? E qual que é a importância desse brincar, dos brinquedos para o desenvolvimento infantil? Olha só, Michele, aí são duas etapas dessa pergunta. Uma coisa muito importante é que a gente tem que pensar que por mais que hoje você tenha a influência da propaganda infantil, né, onde as crianças estão inseridas nisso, elas veem, eu quero. Na verdade, quem muitas vezes decide lá em casa, muitas vezes quem decide sou eu e o Felipe, o que vai ser comprado para o Ian. Né? Só que muitas vezes você tem que agradar o adulto primeiro para depois a criança. Então, a ideia da Criando para fazer os materiais é que eu tenho que trazer o adulto para dentro disso. Eu tenho que fazer o adulto acreditar naquele brinquedo primeiro, porque é ele que vai oferecer para a criança. Então, tem que ser atrativo para o adulto também. Nossa. E não só para a criança. Interessante. Então, quando eu trago um brinquedo aqui, aonde se eu jogar, hein? Não, eu vou deixar você jogar. No vermelho. Aqui? 1, 2, 3 e... terapeuta infantil já é assim. 1, 2, 3 e... Olha aí. Você vai querer levantar isso aqui, não vai? Sim. Você vai querer brincar com isso. Exatamente. Então eu tenho que despertar isso também nos pais, né, na família, para poder brincar com esse material. Né? A partir disso, eu já começo a trazer qualidade e desenvolvimento para esse material. Então, quando a gente fala o que o material contribui para o desenvolvimento infantil, que é um lema que a gente tem muito dentro da Criando, é a base para a gente. Sim. Porque a gente não quer trazer brinquedos comerciais, porque isso já tem no mercado, né? A gente já tem brinquedos licenciados, a gente já tem isso, esse negócio já está muito grande, né? Mas a gente quer trazer o brinquedo com um olhar de pai e mãe. A gente quer trazer o brinquedo com o olhar de quem sabe da necessidade. Eu nem digo que as empresas grandes não tenham psicólogos, terapeutas que vão lá desenvolver o brinquedo. Mas a gente hoje traz o brinquedo de uma forma profissional, dentro da área do que a gente estuda para poder trazer esse desenvolvimento, mas a gente traz também dentro da necessidade que a gente enxerga, né? Então eu quero que o brinquedo desenvolva o quê nas crianças? Típicas e atípicas, né? Que ele desenvolva as habilidades, onde ele seja o protagonista da brincadeira, onde ele possa desenvolver coordenação motora, raciocínio lógico, sentimentos, emoções, e não que seja só um brinquedo bonito. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, é tão bonito, a gente tem um brinquedo que é o arco-íris, e muita gente olha e fala assim, é para decorar? Aí eu falo, ai não. Vamos melhorar a criatividade aí. O que você pode fazer com esse brinquedo? Você já está manejando ali o pai para criar, né, elevar essa criatividade dele. Exatamente. E a gente teve uma criação, eu falo a minha inclusive. Eu não tive acesso a nada disso aqui, sabe? A minha família era muito humilde mesmo. E hoje eu estou fazendo uma nova caminhada, uma mudança de vida, inclusive na minha família por inteiro. Porque a gente não teve nada disso aqui. Então hoje quando a gente olha, a gente vai fabricar um brinquedo, tal. O que esse brinquedo vai contribuir para o desenvolvimento infantil? Ele vai contribuir um raciocínio lógico, ele vai contribuir na lateralidade, no desenvolvimento em si, num total. Tá, agora a gente vai fabricar o brinquedo. Esteticamente eles são muito lindos mesmo. Modéstia à parte. Modéstia à parte.
Por quê? Eu tenho que trazer estética para dentro do brinquedo. Ele não pode ser muito poluído de cores. As cores têm que se conversar, né? Porque se eu coloco tantas cores, tantas informações... É muito estímulo. É muito estímulo. Então, as cores para cada brinquedo são muito bem pensadas para poder desenvolver essa sensoridade na criança. Então, todo brinquedo, ele é para desenvolver alguma coisa e não necessariamente que ele tenha que trabalhar de uma forma terapêutica. Na verdade, a gente traz o brinquedo para todas as funções, tanto para uma área terapêutica, eu posso ter isso dentro do consultório, trabalhar várias coisas, ou eu posso ter esse brinquedo em casa e brincar com meu filho de uma forma lúdica. Sim. Eu já tô aqui, eu falo, gente, eu quero mexer, sabe? Assim, eu já tô ansiosa aqui, querendo mexer nas coisas. Então, assim, você pode dar exemplos, já utilizando os recursos que a gente tem aqui? Ótimo. Como ele pode desenvolver ou ajudar, por exemplo, o cognitivo? O cognitivo, vamos lá. Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é um peão de encaixe. E aí... Peraí. Pode... Tem corte? Só porque meu celular começou a tocar aqui, ele vibra e ele... O meu junto, gente. Toma aqui. Não tem problema. Põe pra ele. Não. Ele vai ficar vibrando, toda. tocando aqui. Ótimo. Provavelmente alguém me oferecendo plano de internet. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. O meu O dia inteiro. Então, por exemplo, esse aqui é um peão de encaixe. Esse brinquedo ele foi produzido a partir de uma collab que a gente fez com o museu, o SESI Lab. Eles nos convidaram para fazer uma parceria com eles para criar brinquedos inspirados nos aparatos. E aí, a gente queria trazer todos esses essas inspirações das obras para dentro do brincar. E a gente tem um outro brinquedo maior e a gente fez esse aqui hoje. São pecinhas simples, olha, são pecinhas que de um lado elas são pretas e brancas. Deixa eu pegar aqui uma outra. E do outro ela é colorida. Então, aqui a criança vai poder colocar as pecinhas e girar. É um peão. A gente trouxe uma nova versão do que é um peão. Aquele peão que a gente tinha antigamente, que você pegava a roda e tan. Esse é um peão diferente, porque ele traz a ilusão de ótica. Olha! Só que ele não traz uma ilusão de ótica. Aqui a ideia que a gente trouxe é que eu quero que a criança crie as próprias ilusões de ótica. Então ela vai... Esse brinquedo ele tem simplesmente 65 milhões de possibilidades de brincar. Olha! Incrível. E isso é comprovado porque a gente contrata. E igual você nos ajudou a fazer um estatístico para fazer essa conta. E aqui, pode ir fazendo, Michele. Cada vez que você muda uma pecinha aqui dentro do formato, ele vai dar uma ilusão de ótica diferente. Assim? Isso. Gente, porque... Só vai levantar pra cima. Isso, pronto, vamos mostrar. Então, gente, porque eu sou mãe, né? Então eu tenho que aprender como é que funciona. Você ensina também os pais? Claro! Porque eu falo, gente, como é que eu vou aplicar isso em casa? Quais são as possibilidades, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, tem 1 milhão de possibilidades, mas eu falei, tá, mas quais são? Ensina. Isso é importante, Michele. Sim. É importante a gente falar sobre isso, porque a gente fala, tem várias possibilidades, tem 1 milhão. A gente quer trazer muito essa parte da informação. O que eu achei legal muito desse convite do INPE é porque uma das ideias da Criando é disseminar informação. Porque a gente tem muita dificuldade ainda de enxergar... Gente, enquanto isso, tô brincando aqui, hein? Pode continuar, Samara. A gente tem muita dificuldade ainda como pais em entender qual é a função do brincar. Sim. E a função do brincar ela é extremamente importante, porque ela está desenvolvendo, o brinquedo, né, a gente fala muito isso lá na Criando, o brinquedo é a ferramenta da criança. Michele, gira ele perto do copo. Do copo aqui, mais Tá aparecendo nas câmeras. Aí, ótimo. Olha isso. É mesmo, já mudou. Já mudou. A percepção da cor aqui já mudou. Agora eu vou colocar ele aqui preto e branco, para você ver que vai mudar completamente ainda. Então a ideia é... Eu me perdi. A ideia é de ensinar os pais. De ensinar os pais. Nas Essa possibilidades. parte é muito importante. Então, quando a gente fala sobre mostrar para os pais, fazer o brinquedo que seja atrativo para os pais, a gente fala que o pai tem que estar integrado nessa brincadeira, né? Então, quando eu trago aqui, olha, você com a sua cognição hoje,
Michele, adulta, você vai poder fazer várias coisas aqui. E uma criança de 1 ano, talvez ela vai jogar as pecinhas aqui no chão, vai girar e tal. Mas vai ser interessante tanto para você quanto para eles. Então, pronto. Então, ou seja, quando o pai fala assim, eu não sei brincar com... Olha, já mudou. Olha isso. Não sei brincar com meu filho, não consigo acessar o meu filho, né? E assim, às vezes, quando a gente está de frente para uma criança atípica e a gente percebe que a gente não consegue acessá-la de uma forma lúdica, de uma forma leve, o pai se retrai, o pai fala, não consigo, e desiste. Mas, olha só, né? A importância de também ativar e aguçar a criatividade do pai. Que aí o pai vai falar, olha aqui, eu tô colocando verde, vamos colocar o amarelo, né? Mesmo que tenha pouca reciprocidade, mas já é alguma reciprocidade, já traz o contato de olhar, já traz a interação social. Exatamente. E o pai também se sente desafiado. São várias funções para minha casa já. É isso! Mas aí você traz uma interação onde os pais vão gostar da brincadeira. Porque quando eu falo pra você, nossa, a Michele tem 65 milhões de possibilidades, você já aguçou a sua criatividade, você quer testar ali quantas possibilidades tem. E você tá fazendo uma criação e algo que é interessante pra você também. Sim. Né? E aí tá gerando uma empatia até com o filho de entender o que tá acontecendo. Sim. Né? E trazendo ele cada vez mais pra perto. É isso. Que a gente busca tanto, né? Porque muitas crianças com TEA, de outros níveis de suporte, né? Isso. Eles ficam ali no mundinho deles, com os brinquedinhos deles, tem pouca interação. E aqui até motiva o pai e a mãe a buscar, né, a criança. A buscar a criança. Isso é maravilhoso, né? Fazer essa interação, né? E no motor, como é que pode nos ajudar? Eu já tô namorando esse aqui, hein? Esse aqui. Eu vou mostrar esse aqui. Vou mostrar aqui. Esse aqui pro motor. Tá. Esse aqui é um brinquedo que é sensacional, mas eu na verdade, eu vou dizer isso em todos. Porque é muito tempo para criar um brinquedo desse, né? Então a gente vai falar assim aqui da coordenação motora fina. A gente tem alguns brinquedos para trabalhar lateralidade, coordenação motora grossa, que é a prancha de equilíbrio, a gangorra. Esses já estão brinquedos maiores que trabalham isso. Mas esse aqui é um brinquedo que os pais, as crianças menores e maiores vão trabalhar. Então aqui são bonequinhos também. A gente sempre traz essa alusão dos bonequinhos para que eu quero que... Primeiro porque é uma identidade da nossa logo. E aí por que é uma identidade da nossa logo? Porque a gente quer trazer a criança ali para o centro. É uma roda, é onde a gente está de mãos dadas, onde a gente está junto ali. E é em comunidade que a gente forma todo o conhecimento. Ninguém faz nada sozinho, a gente precisa estar ali em uma roda de mãozinhas dadas. Então os bonequinhos aqui, qual é a ideia do brinquedo? É ele derrubar, beleza? E aqui embaixo é onde ele vai puxar para deixar em pé. Só que se ele puxar muito rápido, ele dá uma alavanca no outro. Então ele vai trabalhar essa concentração e a coordenação motora. Por quê? Se ele puxar rápido, ele vai derrubar. Ele vai ter que voltar e levantar. Então ele vai trabalhar essas duas coisas que são andam juntas, né? Sim. Que é a coordenação e o raciocínio lógico. E também a emoção. E a emoção. Porque ele vai ficar frustrado. Tá derrubando, eu não quero derrubar. E é o que mais tem. E quando você faz um circuito gigante, e aí a criança fica brava. Por exemplo, o Ian fica bravo quando ele tá, né? Aí ele desenvolveu uma técnica que eu achei interessantíssima. Ele derruba, aí agora ele segura essa bola e puxa essa. E aí ele segura essa e puxa essa. Olha aí. E aí a gente não ensinou isso pra ele. Ele foi por si só, por observação, ele aprendeu a fazer isso brincando ali com o brinquedo. Então, quando ele vem e derruba tudo, quais são os sentimentos que a gente traz, né? Falando de sentimentos, ele traz o sentimento de conquista, né? De eu conseguir. Vai trabalhar também os sentimentos de frustração, Me ajuda, Michele. Você que está dentro da área agora, que até me perdi pelos sentimentos. E assim, primeiro de frustração.
Porque primeiro ele tá ali, né? O da ansiedade, de colocar cada um. Daqui a pouco ele não consegue. Então eu tenho que me controlar. Exatamente. Opa! Então eu tô trabalhando concentração, atenção, a criatividade, outras formas de trabalhar, solução de problemas. Eu tive uma criança que estava no evento e aí ela derrubou tudo pra cá. Só que ela percebeu que se ela levantasse de cá, ele ia caindo. Aí ela veio pro meio e viu que não dava certo. Olha. E aí ela testou de cá. Solução de problemas. Solução de problemas. E aí depois que ela entendeu que tudo estava caindo para um lado, que ela veio levantando. Ela tinha 3 anos. Eu fiquei impressionada. 3 anos, autista, e ela conseguiu olhar aquilo depois de 3 tentativas, 3 testes que ela fez. Ela veio, empurrou tudo para um lado e veio puxando. Achei aquilo incrível. Então é um brinquedo maravilhoso, porque traz essa parte da coordenação ali, e a concentração, e os sentimentos, as emoções. E assim, é um brinquedo que a ideia também é que ele não se perca. Porque a gente tem... esse brinquedo aqui, por exemplo, ele foi inspirado num dominó. Por isso que é efeito dominó, né? E a ideia é que eu não perca as peças, e que muitas vezes as crianças têm uma dificuldade ali na hora de organizar o brinquedo. Então a gente trouxe essa possibilidade aqui, aonde eu terminei de brincar, o brinquedo não vai se perder. O brinquedo continua com a função ali de dominó, de tudo mais, mas ele é um brinquedo que não vai perder nenhuma peça ali, vai ficar fixo ali para a criança poder explorar em outro momento. Legal. E outra, e você trouxe uma coisa importante, porque assim, normalmente a gente já fala assim, é assim, aí já vai ensinar. Calma. Deixa ela explorar. Exato. Deixa ela perceber como é que funciona o brinquedo para que ela consiga dar novas soluções de utilização para ele, de função para ele. E a gente fala muito também sobre isso, por que a gente quer trazer o adulto para dentro da brincadeira? Porque a gente foi moldado de uma forma, algumas pessoas, né, não estou dizendo em geral, a gente foi moldado de uma forma aonde a criatividade talvez ela não esteja mais tão aguçada. Quando a gente entrega um brinquedo para a criança, a gente fala assim, ó, ele vai descobrir, deixa ele descobrir primeiro. Deixa ele descobrir, depois você vem e traz outras possibilidades. Porque assim, a gente tem aqui, por exemplo, esse aqui é um brinquedo que está estruturado porque ele tem uma forma física, mas esse aqui não é um brinquedo estruturado, né? Então aqui a gente trouxe uma torre de empilhar e boliche, porque a gente deu esse nome, mas a ideia é que elas sejam várias coisas, e não só uma torre de a criança vem aqui, encaixa. Não é só isso. Quais são as possibilidades que a gente vai trazer com isso? E aí eu tenho uma clientezinha fofa, de 3 aninhos também, que ela foi lá em casa, a gente vira amigo, né, dos clientes. Exatamente. E ela chegou lá em casa e ela pegou o bonequinho e ficou ninando. Eu achei aquele negócio tão sensacional. Porque, cara, olha só a criatividade. Outra função. Mas os pais, né, dessa criança trouxeram essa ludicidade para dentro. Entenderam qual é a importância do brincar, né, que é o mais importante. Gente, o quanto isso no espaço terapêutico, porque assim, às vezes os brinquedos, a forma são tão rígidas e você traz possibilidades, porque o terapeuta já se vira nos 30 para dar várias funções para o mesmo brinquedo. E como já desenhadinho ali, a gente pensa mais rápido. Exato. Né? Olha, a gente pode colocar um boliche, olha, a gente pode enfileirar, olha, vamos brincar de derrubar. Olha, vamos ninar, é o amigo, esse aqui é a mamãe e o papai, cadê o amiguinho? Então, já trabalha diversas possibilidades só de olhar. E aí é onde as clínicas, né, estão inserindo muito, criando dentro das clínicas, né? Inclusive aqui, né? Inclusive aqui. Então, a gente trouxe um brinquedo aqui, exatamente o que você falou. O terapeuta, ele olha pra isso, ele fica encantadíssimo. Meu Deus, um mundo de possibilidades. O terapeuta teve um estudo, teve toda uma caixa. E como a gente traz isso para dentro da família? Exatamente. Aonde não tem essa base, né? Aonde não tem essa criatividade. Então a gente tem que trazer esse brinquedo também para dentro da família, né? Após a intervenção clínica, né? O apoio clínico ali, as terapias, como é que eu insiro esse tipo de conteúdo dentro da minha casa?
Porque a gente fala muito em... É claro que a terapia é extremamente importante, todo o auxílio médico é extremamente importante, né? Mas é importante também que a gente traga isso para dentro da nossa casa. Sim. Que a gente não só terceirize sempre isso, né? A gente faz parte desse ciclo, né? Esse círculo, ele é uma integração, né? Família, terapias, amigos, a escola, né? É todo mundo ali em conjunto. Samara, e essa tríade que sustenta, né, o desenvolvimento da criança, que é a família, a escola e as clínicas, né, com o processo terapêutico e tal, os terapeutas, enfim, né, a intervenção terapêutica. E lá atrás, quando eu tive o diagnóstico do meu filho, o médico falou assim, você tem que estimular o seu filho. Tá, mas o que é o estímulo? Aí eu falava, né? Então, assim, trazer possibilidades e mostrar como esses brinquedos funcionam e como esses brinquedos vão desenvolver é incrível. E assim, quando a gente fala o que é estimular, a gente fica mesmo perdido, né? O que é estimular? Eu tenho que levar somente o que é terapêutico? Eu tenho que trazer materiais que só se trabalham dentro de clínicas, né? Não. O que é o estimular, né? A gente deu um passeio aqui dentro do INPE, né? E eu vi a coisa mais linda do planeta Terra. E eu vi que vocês trazem várias coisas aqui, que, por exemplo, a parte de que a gente passou lá no organizar a cama, organizar... Nas AVDs, nas atividades de vida diária. Exatamente. Então, quando a gente traz aquilo é um estímulo. É um estímulo. É um estímulo, né? Então, como que eu trago isso para dentro do brincar? Como que eu trago isso para dentro do brinquedo também? Eu vou trazer brinquedo aonde a criança vai ser protagonista da brincadeira. A gente toca muito nessa frase, a gente tem isso como slogan mesmo. Porque a gente precisa trazer que a criança traga suas habilidades. Como que eu vou trazer o desenvolvimento para essa criança? Aonde vai gerar curiosidade, né? Como que eu trago essa curiosidade para a criança olhar aquilo ali e não ver só um brinquedo? Por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês que é um brinquedo importante, interessante, que é um carrinho. Qual é a função de um carrinho? Brincar de subir, descer, ele vai ser um trator, ele pode ser, o mesmo carrinho pode ser um trator, pode ser várias coisas, mas ele é um carrinho. Sim. Né? Quando eu trago uma torre de empilhar e boliche, ele é uma torre de empilhar e boliche, ele é uma criança de ninar, ele vai ser o papai, ele vai ser a mamãe, ele vai ser o amiguinho, ele vai estar na floresta. Então eu trago a curiosidade, integro a criatividade para a criança poder aguçar as possibilidades que ela tem de criar. Sim. Essa é a parte mais importante do brinquedo não estruturado. Quando a gente coloca, por exemplo, nos painéis, os painéis sensoriais, a gente desenvolveu para que cada painel traga uma habilidade onde a criança vai poder desenvolver. Então, quando a gente trouxe, por exemplo, aqui, dos sentimentos, que eu vi que a gente assistiu. Sim, ou divertidamente, né? Exatamente. E eu falei, gente, olha que demais. A gente já estava lá na frente quando saiu o filme, né, que a gente lançou ano passado, que é esse painel, que é o painel Sentimentos. Então, um painel onde tem bonequinho e algumas peças se soltem, mas que as peças não se percam, obviamente, né? Sim. Então, aqui ele vai fazer as expressões faciais. Então, a gente pode colocar aqui um bonequinho chorando. E o que a gente vai trazer com esse brinquedo aqui? Esse aqui é um dos mais interessantes que a gente tem. Eu vou falar isso de todos, né, gente? Mas esse, por exemplo, eu coloquei na minha casa. E aí, ele fica num canto estratégico, aonde a criança, o Ian, a minha criança, eu ia falar a criança, quando ele tá triste, ele passa lá e coloca. Do tipo, filho, como você tá se sentindo hoje? Aí ele vai lá, mamãe, olha lá como eu estou me sentindo. Olha. E aí, eu tô triste. Como que a gente... Aí a gente senta. Por que você tá triste? O que aconteceu? E aí ele tá lá brincando com o bonequinho, falando. E a gente vai trabalhando isso pra ele entender o que é o sentimento de tristeza. Então é um momento tão mágico, tão legal pra gente, porque a gente se conecta, a gente fala sobre aquilo e a gente fala de uma forma lúdica. Sim. Né? Então, às vezes, quando eu também posso estar triste com ele, ou tô chateada, ou tô alegre. Ai, filho, vamos sair, vamos ver como é que o bonequinho tá hoje. Eu vou te contar, eu vou ver se você adivinha como que eu estou. E por que eu estou. E aí eu trago um diálogo pra gente. Olha. Eu trago um momento pra gente. E por que a gente é importante, né? Tá tão em alta que a gente fale sobre as emoções. Porque emoções não é só estar triste e feliz, né? Tem muitas outras coisas por trás, a frustração, a ansiedade, né? Que tá aí. E como que a gente trabalha isso no dia a dia sem ser de uma forma muito maçante? Não precisa ser somente dentro da terapia, né? Sim. A gente pode trazer isso para dentro de casa, fazer essa
tríade mesmo, né? A gente leva isso para a escola, para a clínica, para dentro de casa, e aí a gente faz uma harmonia ali para dar o suporte necessário para a criança. Sim. Né? E a gente dá um suporte para a criança, e aí, consequentemente, a gente tem o quê? Um ambiente mais acolhedor para a família. E aberto. E aberto. Né? Porque quando você não sabe o que está acontecendo, a gente se frustra, aí é onde vem aquela educação agressiva, né? Porque quando eu bato, quando eu grito, é uma desregulação do adulto, não é da criança. Sim. Então, quando eu começo a entender o que é o brincar, qual é a importância do brincar, aí a gente começa a conversar de uma forma muito mais importante e necessária, né, para o desenvolvimento do ser humano como um todo. Isso é tão importante, né? Porque hoje os meninos estão tão... Os adultos já estão desregulados, né? Eu não sei se eu tô com fome, se eu tô com raiva, se eu tô brigando porque... né? Então, assim, já tem essa inabilidade, vamos colocar assim, né? Essa falta de repertório para lidar com as próprias coisas. Chega em casa, a criança tá virada, né? E aí? No giraia, vamos dizer assim, né? A criança tá lá pipocando. E aí ele dá 2 gritos... Pronto. Aí já estremece, a criança fica com medo, você já fica num ambiente pesado. A criança não tá brincando. Então, grita, fala, filho, vai lá então no quadro, vai fazer, ou vai colocar o que você tá sentindo. Não é isso, né? Eu vou te dar uma estrelinha, vou te dar uma recompensa por estar bem, por estar ruim. Não, a gente quer, inclusive, a ideia da Criando, além dos materiais, e eu agradeço, Michele, essa oportunidade por nos dar de falar sobre esse tema, sabe? Sim. É muito emocionante pra gente ter esse espaço para poder falar sobre qual é a ideia do brincar, né? Qual é a importância disso dentro de uma família como um todo. Porque não é só trazer um material, colocar lá e pronto. A gente precisa trazer interação para isso, a gente precisa trazer a família para isso. E eu preciso que os adultos entendam qual é a importância do brincar. A partir disso, a gente começa a construir brinquedos, ferramentas importantes para desenvolver as habilidades dos pequenos, porque eles que estão desenvolvendo, né? Exatamente. A gente já desenvolveu, mas a gente tem muita coisa para aprender ainda, né? Então a gente fala uma coisa que a gente estuda para tudo nessa vida, mas a gente não estuda para ser pai e mãe. Exatamente. Né? E a gente precisa trazer esse estudo para dentro, entender que o brinquedo é a ferramenta da criança, o brincar é o trabalho da criança, e como que a gente traz isso? A partir disso aí, tudo flui. E olha isso, né? Às vezes a gente fala assim, mas até as telas, né? Trazendo até um gancho para as telas. Eu vou tomar um banho, deixa ele ali na tela. Deixa ele no brinquedo. Deixa ele no dominó, deixa ele montando torre, deixa ele aguçando a criatividade dele para fazendo coisas. E aí você faz, meu filho, daqui a pouco eu quero ver qual foi... eu quero ver... Você tá brincando com sentimentos, eu quero que você brinque com ele, depois eu vou sair, a gente vai falar sobre qual é aquele sentimento, né? Eu tenho um outro aqui para finalizar com você, Michele, que é maravilhoso. Até trazendo aqui. Gente, Arthur, de vez em quando eu tô tomando banho e ele tá no banheiro, né? Tá lá junto. Porque depois que a gente vira mãe, a gente não toma banho, né? Filho, faz cara de bravo. E ele vai fazendo, né? Filho, faz cara de feliz. E ele vai fazendo. Então, assim, já é uma oportunidade de interação tomando banho. Exatamente. Já dei função aí também, ó. Tá vendo? Olha, esse aqui é um símbolo, inclusive, do autismo, né? Um girassol. Sim. E é um brinquedo que a gente trouxe para aguçar a criatividade. Tem uma parte de coordenação motora fina, que eu posso trabalhar isso aqui, de raciocínio lógico também, todos vão ter. Mas aqui a ideia é que eu quero que a criança desenvolva a criatividade, a imaginação. Eu quero que ela olhe para essas bolinhas e que a gente possa criar vários cenários. E aqui são abelhas girando, abelhas coletando mel. Olha. Então se eu giro mais rápido, qual o som que eu posso fazer? Girando devagar. Girando para um lado, como que elas vão cair para o outro? Então traga uma percepção para a criança e uma interação para todo mundo. Gente, incrível. Incrível. E quem te ajuda a colocar tudo isso aqui em prática? Olha, é o pai do Ian, o meu sócio, que a gente, desde o início, a gente tem uma parceria incrível como família.
né? Eu falo que... O brincar aproximou também vocês, né? Exatamente, porque começou com ele. Eu falei, amor, a gente tem que fazer algo pro Ian brincar. E a gente fez um pinball e um labirinto muito incrível de papelão que eu vou colocar na Criando, assim, fazer uma moldura, porque ficou demais. Então, o Felipe é uma pessoa que tá muito presente nisso, sabe? Ele é um pai que não faz um papel mínimo. Ele tá sempre fazendo o máximo dele, assim. E isso trouxe muita potência pra gente, né? Então, quando a Criando veio, ela veio não só de mim, ela veio de nós dois. Que eu trouxe uma ideia e aí, na mesma hora, ele falou assim, vamos fazer, vamos comprar. Mas eu tenho que te contar um segredo. Que ele não nos escute. Eu sou péssima em desenhar. Por mais que a gente trabalhe com muita criatividade, eu sou péssima em desenhar. Então, essa parte da engenharia de produção fica muito com o Felipe. A gente trabalha muito com essa parte também do lúdico e tal, mas quando a gente vai mesmo fazer o brinquedo, projetar o brinquedo, aí, minha filha, eu saio de cena, o Felipe entra. E aí, claro que a gente vai falando das possibilidades, como que dá e tal, mas ele que faz a parte de desenvolvimento junto com a equipe, né? Tem o meu irmão que trabalha aqui, nós somos muito uma empresa familiar. O Herto também desenvolve muito essa parte da criatividade e da projeção dos brinquedos. Então, ele e o Felipe ficam muito nessa parte ali de projetar os brinquedos. Então, vamos conversar com o Felipe? Vamos trazer o Felipe pra cá. Vamos lá. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado. E muito obrigada por tanta criatividade, né? Por colocar em prática coisas tão importantes para o desenvolvimento infantil. De onde também vem essa inspiração? Olha, a inspiração máxima é a Samara, né? Ela cria o brinquedo na mente dela, ela observa e vê alguma coisa que ela deseja estimular, e ela fala, olha, eu preciso fazer esse brinquedo aqui. Chega com um papel com 2 riscos assim, né? E eu quero que ele seja assim, assado. E com muita conversa, a gente vai e cria um protótipo. A gente, assim, né? Eu vou lá, faço um desenho no computador, geralmente, e apresento para ela. Falo, tem esse sentido? É assim que você quer? É isso que você deseja? Ela fala, não é nada disso, não. É assim, é assim, é assim. Esse daqui que você colocou em cima é embaixo. E aí a gente vai criando esse brinquedo, né? Aí a criatividade vem uma parte do pouquinho de experiência que eu tenho de fazer apresentações, né? De fazer um monte de coisas diferentes do que a Criando me exige, mas que me ajudou a poder manipular as ferramentas, colocar alguns elementos no lugar correto, né? Então, mas é mais... A Samara é a minha inspiração. Gente, que legal, né? Vocês como família, produzindo juntos. Ali, acho que o Ian também participa muito, sendo o experimentador. Ele é. Sem sombra de dúvida, acho que eu até pequei em dizer que a Samara é a minha única inspiração, porque o Ian também é inspirador. Samara falou, né, dos brinquedos de papelão que a gente criou. Então ela falou, eu quero fazer um labirinto de papelão pro Ian, como é que a gente vai fazer? Eu corro. Às vezes eu pesquiso, né, outras existências, né, na internet, né, e vejo técnicas, né, que eu também não conhecia. Nada disso que a gente faz há poucos anos atrás, eu não conhecia nada disso, nada desse universo que a gente hoje tem nas mãos, né? E dali eu falava, vamos fazer dessa forma, vamos fazer assim, vamos usar um palito de picolé, vamos pintar, não vamos pintar, vamos deixar natural. Aí rabiscava, colocava, colava, vamos usar cola quente, né? Sim. Tudo mais. Quando isso virou a empresa, que virou, vamos trabalhar com madeira, né? Sim. Aí a coisa mudou de figura, né? A madeira era um campo que eu não tinha explorado ainda. E a gente contou muito com a ajuda do meu sogro, Micael, que ele já tinha um pouquinho de experiência com madeira. E ele que dava os nortes, falava, não lixa assim, porque vai estragar a peça, lixa desse jeito. Legal. Né? Faz assim, faz assado. Legal. Né? E olha só, né? Todo o cuidado, o design, né? De ser pontas arredondadas, isso tudo para a criança não machucar, né? Ter um cuidado para quem está manuseando. Sim. Esse é um ponto que a gente sempre observa no design, né? É algo que, geralmente, quando traz uma ideia, né? O Ayrton, que é meu cunhado, irmão do Samara, é muito criativo, ele traz muitas coisas muito legais, Samara traz muitas coisas, eu também tenho minhas próprias ideias, e sempre que eu olho uma ideia eu falo,
esse ponto a gente tem que ajustar. Esse ponto pode ser perigoso. A peça não pode soltar, a peça não pode ser pequena. Esse parafuso, se acontecer do material ser danificado, ele pode representar um risco nessa situação excepcional. Então, até nisso a gente pensa, né? Sim. Uma situação muito atípica do brinquedo até ser danificado em função de um impacto, alguma coisa, ele não resultar num risco para a criança. Então, o material, por exemplo, do plástico, esse plástico aqui, ele parece acrílico, ele não é. Ele é PET. Esse material aqui, para quebrar, é muito difícil mesmo. Ele não quebra e fica pontudo, por exemplo, se houver a quebra. Aliás, para quebrar ele vai deformar primeiro. Né? Então, ele deforma, ele não vai romper. É muito difícil romper esse material. E a escolha desses materiais é guiada também pela segurança. O aspecto estético casado com a segurança. Legal. E principalmente a funcionalidade, claro, né? Funcionalidade. Segurança e funcionalidade, né? Porque normalmente crianças atípicas batem, né? Costuma bater, costuma puxar. Então, assim, são materiais que, de fato, estão protegidos, né? Assim, o risco é menor. É menor, muito menor. A gente emprega materiais com alta qualidade, então a gente compra uma corda de alta resistência, que o rompimento por tração é muito difícil, né? Sim. Então, claro que tudo tem um limite, né? Todo objeto, sim. né, vai ter um limite de resistência, mas o que a gente emprega são materiais com alta qualidade. E sempre com folga, com margem de segurança, né? A gente não trouxe aqui, mas a gente tem uma prancha de equilíbrio que a gente diz, olha, uma criança de até 50 quilos é o limite. Mas eu peso 75 quilos e brinco há anos, há mais de ano, com a prancha do Ian. Né? E ela tá lá intacta, perfeita. Então, ela tem uma margem de segurança ainda ampla, né? Ótimo. E Felipe, a gente, às vezes, quando a gente vê tudo prontinho, a gente acha que nasceu do nada, né? Ou seja, veio do rabisco, do protótipo no computador, né? Veio essa motivação do brincar e do saber como funcionar. Também. E principalmente a questão do testar, né? Quando a gente traz um primeiro brinquedo, a gente traz um protótipo, faz um teste. Hoje a gente já aprendeu muito, né, como fazer um protótipo bem desenvolvido no computador, identificar quais são aquelas partes delicadas do produto que vão merecer um ajuste, uma atenção especial, mas geralmente a gente faz um primeiro produto e ele sofre a modificação antes do lançamento. Ele é um protótipo. O protótipo, lembrando, a gente guarda todos. Então, a gente tem um museu de protótipos, de testes. A primeira peça a gente tem guardada de madeira que a gente fez, né? E a gente sempre tem essa questão, né, de fazer um teste, o protótipo, de levar ao limite o brinquedo. Então, às vezes o brinquedo é levado a falar, agora vai quebrar o brinquedo, vamos testar, tem que deixar cair no chão. Ver como ele quebra. Como ele quebra. Então, a gente faz esse teste, né, com os protótipos, e aí promove todos os ajustes, aí lança a versão final do produto, onde já sabe as resistências, as possibilidades. A gente já fez todos os ajustes. É claro que isso não elimina a possibilidade de um ajuste futuro. Sim. Né? Porque a gente às vezes olha para o produto e fala, que ideia maravilhosa que eu tive, né? Que orgulho. Que orgulho, eu fiz um brinquedo lindo e agora ele vai receber uma melhoria. Exato. Né? Então ele pode ficar mais bonito, ele pode ficar mais resistente, mais funcional, numa versão um pouquinho mais nova. E é claro, a melhoria contínua é também um mote da Criando, que a gente traz, eu e Samara, junto de toda a equipe. A gente tem que melhorar todo dia, aprender todo dia. Então isso reflete no que a gente entrega pro cliente, que entrega para as crianças, para as famílias. E Felipe, eu pude perceber aqui o quão, assim, é motivador para vocês e é orgulho de vocês, né? Tem muito sentimento, tem muito amor ali no que estão fazendo, né? E isso traduz. Sim. Né? No cuidado, no objetivo, né, preocupado com o desenvolvimento da criança, preocupado com a interação, com o protagonismo, né, da criança. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu pego, assim, projetos e pessoas que estão literalmente, assim, voltados para a causa do desenvolvimento infantil. E vocês são maravilhosos. Obrigado. E é claro que enche de orgulho mesmo, sabe? Porque a gente não falou antes, mas eu sou bancário. Olha. Eu sou advogado
E a única coisa que eu não sou é engenheiro, né? Para poder fazer esse tanto de brinquedo e tudo mais, né? Eu gosto das minhas funções, do local onde eu trabalho, ainda permaneço no banco, mas acho que meu microfone está descendo um pouquinho. Tá. Mas eu tenho realização lá também, porque é um trabalho que exige criatividade. Mas aqui, na Criando, é incrível. Eu não tenho como descrever, porque as relações que a gente firma com os clientes, viram amigos mesmo, com os fornecedores, com as outras partes, né? Sejam lojistas, a gente firma relações de confiança, de amizade. Legal. Eu digo para a Samara, olha, aqui a gente não trata de embate em nenhum momento. Aqui a gente trata de colaboração. É lindo esse trabalho, sabe? Uhum. De criar, de ter que expressar criatividade, sabe? E estimular isso nas famílias. Nossa. Isso é ótimo. Eu sou muito realizado com a Criando. Legal. Muito mesmo. Felipe, fico muito, muito, muito feliz por ter pessoas que se importam com o desenvolvimento, que se importam com o acolhimento familiar e que chama todo mundo para brincar. Né? Muito obrigada. A última coisa. Às vezes o Ian parava de brincar e a gente falava, tá bom, então tá, vai lá. E a gente continuava brincando. Olha isso. Principalmente nos primeiros brinquedos, gente, era incrível. O arco-íris, né, que a Samara falou antes, ele é não estruturado, ele tem milhões de formas de usar, de brincar. E era eu, Samara, meu sogro, minha sogra, Ian. E o Ian às vezes enjoava e a gente ficava lá, vamos colocar assim, vamos fazer assim. Duvido você fazer desse jeito. Ótimo, olha isso. Gente, é muito legal, é muito legal. Felipe, e você acha que existem alguns brinquedos que são mais eficazes para crianças neurotípicas? Bom, para responder essa pergunta eu vou chamar a Samara, viu? Que ela é expert no assunto. Então venha, Samara. Voltei. Então, quando a gente desenvolve o brinquedo, a premissa que a gente trouxe a gente vai desenvolver brinquedos para crianças, para o desenvolvimento infantil. Então, às vezes chega a gente perguntando, tem brinquedo para menina? Uhum. Tem brinquedo para menino? Não tem brinquedo para menina e para menino. Não tem brinquedo. Tem brinquedo para criança. Sabe por quê? A criança atípica e típica, ela tem várias necessidades. Então eu posso sim fazer indicação quando a criança tem, olha, eu tenho uma criança atípica que ela gosta de um brinquedo que gira, por exemplo. Uhum. Então eu vou mostrar para você aqui uma criação, essa aqui é uma criação inclusive do Ayrton com o Felipe ali, que é a roda gigante. Esse brinquedo é sensacional para uma criança autista, porque ela tem um movimento de girar, que é uma coisa que as crianças amam, né? Então, assim, esse é um brinquedo, por exemplo, Samara, você vai me fazer uma indicação para um brinquedo? Eu vou te indicar esse, para uma criança atípica, né? Vou te indicar o girassol, eu vou te indicar os sentimentos, mas eu acho que eu vou te indicar um pouco de tudo. Sim, porque a função, né? A função, exatamente, a função ela pode ser dada para uma criança típica e atípica. Né? E aí a gente vai trabalhar de acordo com a necessidade da criança. Minha criança adora um brinquedo que gira, ótimo, eu vou te indicar isso. Minha criança não tem muito interesse em coisas de empilhar, então não vou te indicar esse, eu vou te indicar sentimentos. A minha criança é muito sentimental e tal. Eu vou te indicar aqui o painel sentimentos para a gente trabalhar. Uhum. Mas o foco é a gente trabalhar com os brinquedos para que eles sejam rotulados como para o desenvolvimento infantil e trazendo junto, claro, o adulto ali para a brincadeira. Samara, e quais conselhos você daria para os pais, primeiro, né, sobre a importância do brincar e a importância do brinquedo? Do brinquedo. Eu queria muito que as pessoas ouvissem essa frase da maravilhosa Maria Montessori, que me guiou muito, muito mesmo. Eu falo até emocionada, porque quando eu ouvi isso a primeira vez, eu tive um choque. Que é, o brinquedo é a ferramenta da criança. E assim, entender que a câmera que está nos filmando, o celular, tudo isso é extremamente importante para a gente que está fazendo um trabalho. Entregar um brinquedo que tenha importância para a criança, é ali que a gente está desenvolvendo, é na infância que a gente se torna adulto.
Então, se eu trago isso, eu falo isso de uma forma bem emocionada. Você falando, eu já me emocionei. Se a gente traz isso de uma forma, se eu levo a sério o que eu vou oferecer para minha criança, e eu não estou falando de valor, sabe? Eu sei que tem valor agregado, valor financeiro nisso aqui, mas pode ser uma coisa simples também. Né? Eu não estou falando nem só dos brinquedos da criança, mas se eu trago para minha criança um brinquedo onde ela vai desenvolver as habilidades dela e onde ela vai ser a protagonista da brincadeira, né? Eu tô ajudando a minha criança. Eu tô trazendo ela para o centro. Eu tô mostrando para ela vários caminhos por onde ela vai percorrer. Então, quando eu penso nisso, entender que o brinquedo é a ferramenta, né? Eu tenho uma ferramenta. Só que essa ferramenta ela não faz nada sozinha. Né? A gente fala muito da câmera, né? Eu tenho uma câmera boa. Aí tem gente que fala assim, então a câmera faz a foto? Não é a câmera que faz a foto. É o fotógrafo que faz a foto, né? Ele precisa de uma boa ferramenta para fazer foto, né? E a gente fala dela. Então, é o brinquedo que é a ferramenta e o brincar é o trabalho. Então, quando a gente põe isso na cabeça do adulto, aí sim o negócio começa a fluir, né? A gente traz realmente o senso de responsabilidade de oferecer ferramentas e interação para esse desenvolvimento infantil. E aí isso é lindo, né? Isso é transformador. Me transformou como mãe, né? A criando, hoje ela é base de isso, trouxe a base para minha família, como família, e isso foi a base também para Criando existir, porque é isso que a gente coloca em tudo que a gente desenvolve. E você falou uma coisa importante, né? Porque assim, tem que brincar. Tem que brincar. E o adulto precisa estar junto. Precisa estar junto. A gente precisa brincar, né? Como é que a gente desenvolve as emoções, os laços? Ainda mais hoje, que está tudo muito corrido. Exatamente. A criança é muito corrida, a gente tem muita coisa. Mas eu priorizo os momentos com meu filho. Eu priorizo o momento de tela que ele tem, né? Eu limito esse momento e eu priorizo o momento que eu tenho para brincar com ele em família. Agora é o momento de brincar. A gente vai brincar. A gente não vai ficar na tela, a gente vai brincar de pique-esconde, pique-pega, das brincadeiras que às vezes você nem precisa da ferramenta. Sim. Eu preciso apenas da criatividade. E aí eu trago a ferramenta para a criatividade também, né? Então eu preciso trazer essa interação para a família que é hoje. Eu falo hoje porque realmente essa época está muito diferente do que a gente viveu. Sim. Porque a tela, tem até um estudo falando, né, o impacto das telas de 10 anos atrás para hoje. E o quanto isso já está impactando no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento humano mesmo, né? A gente vai colher algo muito difícil disso. Sim. Então, quando a gente traz o brinquedo, traz a ferramenta para esse momento, é aqui, é o hoje. O futuro, ele é consequência do que a gente desenvolve hoje, né? Eu não posso pensar no que eu vou ser, mas no que eu sou hoje. Essa parte, para mim, é uma das mais importantes para falar, até para fechar, né? Pra gente fechar aqui. É o presente, a gente tem que pensar no que a gente está fazendo hoje. Se o seu filho vai ser médico, vai ser doutor, vai ser advogado, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser uma consequência do que a gente está plantando hoje. Exatamente. O que a gente vai colher lá na frente é tudo que a gente está fazendo hoje. É isso. E eu fico muito feliz, né? Igual eu falei pro Felipe, assim, dá para perceber que vocês estão empenhados no desenvolvimento. Não é só um brinquedo, não é só, não, leva que tá tudo certo. Né? Tem valor agregado, ensina a brincar. E a gente até, quando a gente passou ali embaixo com a Leia, nossa psicopedagoga aqui, né? Ela estava fazendo uma atividade com balões e fita crepe e uma fitinha lá. Então, ou seja, são coisas manuais, são coisas simples que os pais podem fazer em casa. Exatamente. Né? Então, brinca com cola, brinca com balão, brinca com, né? Até conseguir ir elaborando e conseguindo outros recursos. Exatamente. Mas não deixe de brincar. Não deixe de brincar. Brincar é a base. Né? Exatamente. Assim como trabalhar pra gente é importante quando a gente é adulto, porque você precisa trabalhar para se manter, criança, ela precisa brincar, a gente precisa entender que a criança precisa brincar, e brincar não é ficar só na tela, não é só jogar, é desenvolver as habilidades que ela tem. Esse Samara, incrível, muito obrigada. A gente conversando aqui, a gente falou, gente, eu vou passar aqui a tarde inteira conversando sobre isso, passar horas falando sobre isso, porque isso é tão importante, né? Nós como adultos, a gente acaba perdendo a criatividade, a gente acaba enrijecendo alguns pensamentos e comportamentos, a gente acaba deixa ele brincar ali sozinho e eu vou fazer outra coisa, né? Tem uma família, vamos brincar, vamos falar, vamos conversar,
né? Vamos trocar. Eu sei que a gente tem muita coisa para fazer, mas se a gente não, assim como a gente prioriza o trabalho, eu preciso entregar esse relatório, eu preciso entregar isso, Você priorizou, não foi? Agora você tem que priorizar o seu maior bem, né? Que é o seu filho. A Criana teve um momento que ela sugou muito a gente, mesmo. A gente trabalhava até meia-noite, 1h da manhã. Mas chegou um momento que eu falei, opa, peraí, que eu tô fazendo pro filho dos outros e não tô fazendo pro meu. O meu também é a base de tudo. Então hoje a gente tem rotina aonde tem a hora de brincar. E aquilo ali é sagrado. Tanto que se eu estiver brincando com o Ian e o Felipe estiver fazendo alguma coisa, não, você tá brincando com o Ian. Quando a gente percebe que aquilo é priorizado, não, eu vou fazer o jantar, eu vou fazer tal coisa, você está ocupado. Aí a gente troca, quando a gente não pode estar os dois juntos, né? A gente troca, mas quando a gente pode, sempre a gente está integrado ali, todo mundo junto. Sensacional. Muito obrigada, Samara. Eu que agradeço demais. Obrigada por tanta troca, obrigada por tanto empenho e obrigada por tanto amor à causa do desenvolvimento infantil. Estou muito feliz. Obrigada pelo espaço. E, mais uma vez, é importantíssimo a gente poder falar sobre isso. Esse é um papel que a gente tem para trazer essa informação cada vez mais e estar junto de quem está fazendo isso, né? Então, estar aqui no INPE é importantíssimo para a gente. Agradeço demais essa oportunidade. Muito obrigada. Gente, mais um episódio aqui de tirar o fôlego, com tanta informação, com tanta emoção, com tanta produtividade, com tanta preocupação em desenvolvimento infantil, que me tira o fôlego. Mas tem outros episódios aqui embaixo, vocês podem assistir, se inscrevam no canal para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível, porque, gente, o INPE é assim, o INPEcast é assim, traz informação de forma prática, de forma amorosa, de forma acolhedora, para que você, pai, mãe, educador, terapeuta, esteja em sua plena criatividade em função do desenvolvimento infantil. Muito obrigada e até o próximo episódio.